Olá, meus aluninhos queridos, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma série de vídeos aí falando sobre posições relativas entre reta e circunferência. Nós já aprendemos em uma outra oportunidade posição relativa entre ponto e circunferência. Então agora é a vez de reta e circunferência. Vamos lá. Bom, praticamente nós temos três situações. A primeira situação é em que a distância do centro da circunferência até a reta é exatamente igual ao raio da circunferência, ou seja, a reta S, nesse caso, no primeiro exemplo, tá? A reta S, ela está tangenciando a circunferência no ponto A, ou seja, a tangente a uma circunferência é uma reta que intersecta a circunferência em apenas um ponto, ok? Então, este é o primeiro caso. Basicamente, o que nós temos que entender é que a distância do ponto, que é o centro, até a reta S, a gente sabe a formulinha de cálculo de distância entre ponto e uma reta. Então, se essa distância entre o centro e a reta for igual ao raio, é porque a reta é tangente à circunferência. O segundo caso é onde a distância do centro da circunferência até a reta é maior do que o raio. Ou seja, a reta ela está fora da circunferência, ela não intersecta a circunferência, certo? Não temos ponto de intersecção. Logo, a reta é exterior à circunferência. E o terceiro caso é onde a distância é menor do que o raio da circunferência. Ou seja, a distância do centro até a reta, essa distância aqui, ela é menor do que o raio. Tá? O que acarreta no quê? A reta S, ela tem dois pontos de intersecção com a circunferência. É chamado de secante à circunferência. Tá? Muito bem. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é calcular a distância do centro até a reta e comparar com o raio para saber se ela é secante, se ela é exterior à circunferência ou se ela é tangente à circunferência. Tá? Uma outra forma de fazer esse cálculo também é com essa ideia aqui, ideia de sistemas. Né? O que a gente vai fazer? Nós vamos isolar uma variável na equação da reta, certo? Ó, na equação da reta nós vamos isolar uma variável, pode isolar o x ou pode isolar o y, e vai substituir na equação da circunferência. Você vai obter então uma equação do segundo grau, certo? Que vocês já estudaram, aquela equaçãozinha em que vocês têm que utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Tem que fazer o delta, b quadrado menos 4ac, e depois substituir na fórmula de Bhaskara para achar as raízes da equação. A fórmula de Bhaskara, para quem não lembra, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Muito bem, então vocês acharam que no terceiro ano do ensino médio vocês não usariam mais a fórmula de Bhaskara? Vocês estão muito enganados, né? Vocês vão utilizar muito a fórmula de Bhaskara ainda, inclusive no ensino superior. Muito bem, dando sequência, então o que acontece? Esta fórmula de Bhaskara, tá? A gente vai usar basicamente o delta, tá? O delta, ele diz para a gente o seguinte, que se o delta é maior do que zero, a equação ela tem duas raízes reais e diferentes. Significa então dizer que nós temos dois pontos de intersecção da reta com a circunferência, ou seja, a reta é secante à circunferência. Se o delta for zero, significa que a equação tem uma raiz só, ou seja, esse sistema ele tem uma solução só. Quer dizer que a reta intersecta a circunferência em apenas um ponto. E se o delta for menor do que zero, acredito que todos vocês lembram, né, que se delta era menor do que zero, não existe raiz quadrada de número negativo, então a equação do segundo grau não existia raízes reais. Então, neste caso, quer dizer que a reta não intersecta a circunferência. Ela é uma reta exterior à circunferência. Muito bem, nós vamos utilizar este caso aqui do sistema nos últimos exemplos que iremos fazer nestes vídeos, ok? Vamos começar aqui.